Da parte do nosso Deus. Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos do 10 ao 19. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos do 10 ao 19. Faremos a exposição do livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 2, versículos do 10 ao 19. Eu farei a leitura, os irmãos acompanharão, permaneçam com as suas Bíblias abertas para acompanhar a exposição do texto sagrado. Ageu, capítulo 2, versículos do 10 ao 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ele vier a tocar no pão ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Por sua fronte, vamos ainda orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu bendito nome, porque até agora, ó Deus, tu tem nos falado ao coração por meio da tua palavra. Somos edificados também, ó Deus, ao cantar a tua palavra. E também, ó Deus, saber que as nossas orações foram ouvidas por Ti, Senhor, e atendidas segundo a Tua boa vontade. Obrigado, Deus, pela certeza do perdão. E agora, ó Deus, nós nos colocamos mais uma vez, ó Deus, perante Ti, ó Pai amado, rogando que Tu nos ilumine o entendimento da Tua palavra, como também a aplicação da mesma. Mas, Senhor, nós suplicamos, imploramos a Ti, Senhor, que Tu mude, ó Deus, incline o nosso coração, a nossa vontade para submetermos a Tua palavra, para entendê-la, e que, ó Deus, as motivações do nosso coração, ó Deus, seja a partir daquilo que é eterno, daquilo que Tu nos promete na Tua palavra, Senhor. Por favor, nos ajuda. Assim nós a Ti oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o profeta Ageu, ele desempenha um papel central no retorno do povo de Israel no período ali pós-exílio. E ele desempenha um papel fundamental no âmbito espiritual e no âmbito material. No capítulo 2, nós vimos que dos versos 1 ao 5, o profeta Ageu, ele
começa a encorajar o povo com a promessa da sua presença, que é algo de fundamental importância desde que o mundo fora criado. Quando Deus colocou Adão e Eva ali no Éden, o Senhor já traz essa ideia de comunhão, de estar ali em sua presença. E Deus usa justamente esses versos de João 5 do capítulo 2 para trazer a ideia, para encorajar ao povo de Deus com relação à promessa da sua presença. E dos versos 6 ao 9, o Senhor nos apresenta por meio da sua palavra, por meio da profecia do próprio Ageu, para nos trazer a visão da glória futura do templo. Não apenas do aspecto momentâneo ali de Israel, mas da glória futura que remonta à criação, quando Deus criou Adão e Eva e tinha comunhão com ele já ali no início, quando na viração do dia, como diz Moisés em Gênesis, que o Senhor ia ter com ele. E ali a presença, ou seja, a reconstrução do templo, havia apontado também para a presença do Senhor, a promessa de Deus com o seu povo, e aponta também, meus irmãos, para a visão da glória futura do templo. Quando todas as coisas forem consumadas e nós, ó Deus, irmãos, estivermos na presença do Senhor, quando todas as coisas serão restauradas e estaremos perpetuamente na presença do Senhor. Aquele relacionamento que Deus tinha com Adão no início ali, o Senhor trará com o seu povo, com todos os eleitos, na glória futura do templo. Então, o Senhor, meus irmãos, aqui, Deus, ele dá mais uma profecia a Ageu, agora nos versos do 10 ao 9, e chama a atenção para a necessidade da santidade e da pureza espiritual. O Senhor aqui exorta que a santidade, ela não é automaticamente transferível, mas a contaminação do pecado, ela se espalha facilmente. E isso é ilustrado com a condição espiritual do povo e as suas consequências. Quando o povo foi trazido do exílio, veja, nós temos que nos contextualizar, entender esse texto, a continuação dos versos 10 ao 19 do profeta Ageu. Então, agora nós podemos ver que o próprio Deus, ele traz o povo do exílio, eles passam 16 anos ali, com a procrastinação, com a falta de responsabilidade, de empenho, de amor e motivação correta para se construir o templo, para se dedicar à obra do Senhor. E agora o profeta Ageu, e depois o profeta Ageu dos versos 10 ao 19, traz ali a exortação, mas também ele encoraja o povo a voltar-se para o Senhor. E nos versos 10 ao 19, Deus diz: olha, eu trouxe encorajamento, eu abençoei vocês, mas eu quero falar agora diretamente com vocês a condição em que se encontram. Eu quero que vocês voltem-se para mim, mas não apenas exteriormente. Eu não aceito uma adoração vazia. Eu quero que vocês, de fato, de coração, de convicção de alma, a motivação de vocês não esteja apenas nas coisas terrenas. Porque o povo de Israel, neste momento, estava com um sentimento misto. Tinha alguns que estavam, de fato, com a alegria, com empenho, com entusiasmo, principalmente os mais novos, que quando estavam ali na Babilônia, eles ouviam falar de Israel, do templo, da adoração, da glória do Senhor no templo. Só que os mais velhos, eles estavam com o ânimo arrefecido, entristecido, puxando para baixo, estavam ali ancorados no templo apenas e não na presença real do Senhor. E é isso que o próprio Deus vai chamar a atenção do povo de Israel, dizendo: eu quero que você de fato priorizem a minha obra, não apenas na parte prática, mas também espiritual. O Senhor nos chama à santidade, a rever de fato as nossas motivações. Qual é a motivação de você adorar o Senhor, de servir ao Senhor? Está apenas visando a glória do momento, do templo? Não. Nós, meus irmãos, temos que entender que Deus aqui, Ele traz uma promessa gloriosa, resumida na última oração, na última parte do verso 19,
Quando ele diz, mas desde esse dia, quando vocês colocaram as pedras sobre pedras, eu vou abençoar vocês, marquem este dia. E nós vamos ver, meus irmãos, que promessa abençoadora é esta. Por isso o Senhor nos convida a meditar sobre a obra do Senhor como prioridade espiritual e prática para o povo de Deus. Esse é o tema. A obra do Senhor como prioridade espiritual e prática para o povo de Deus. Nós não devemos apenas entender, ter a convicção de o conhecimento, a parte técnica, teórica da coisa, ou seja, do Evangelho. Mas isso tem que descer ao nosso coração. E isso nos tomar todo o nosso ser. A partir das nossas convicções, a partir do nosso entusiasmo, das nossas motivações. E é isso que o Senhor quer nos mostrar aqui nesse texto. Então, meus irmãos, a santidade do povo de Deus, nós vamos aqui ver dos versos 10 ao 14, é o primeiro ponto, aonde o Senhor mostra a santidade do povo de Deus em Ageu. É necessário que tenhamos santidade ao Senhor. E essa passagem, irmãos, é um chamado à santidade na obra de Deus. O pecado do povo havia comprometido a sua relação com o Senhor, e por isso as obras careciam da verdadeira santidade. O Senhor não requer de nós apenas uma ação externa, apenas os sacrifícios externos. E aqui nos versos 10 a 14 nós analisaremos 3 aspectos. Primeiro, o contexto histórico, depois o teológico e depois o prático, onde o Senhor destaca aqui a importância da santidade como o fundamento para o culto, para o serviço e a comunhão com o Senhor. É necessário que nós coloquemos isso como base. Então, relembremos ainda o cenário do povo pós-exílico. O povo de Deus, ele retornou do exílio sob o decreto de Ciro, aonde eles estavam com dificuldade financeiro para reconstruir o templo, a dificuldade dos adversários, mas ao invés deles, e o próprio Deus levanta o rei Ciro, o rei Ciro, para dar todas as condições necessárias para eles reconstruírem o templo. E ao invés de ele priorizar a reconstrução do templo, eles se ocupavam com seus próprios interesses particulares, como está registrado aí no capítulo 1, versículo 4. Eles diziam, é momento de nós reconstruirmos o templo, a casa do Senhor? Eles diziam, não, agora não. É melhor nós fazermos isso depois. E é sempre assim que fazemos com relação à obra do Senhor. A procrastinação. E o povo de Israel aqui era uma marca muito forte. Isso estava muito... saltava aos olhos do povo naquele momento. E após o chamado do arrependimento no capítulo 1 e o encorajamento confirmado na sua presença no início do capítulo 2, agora Ageu ele vai confrontar o povo sobre sua impureza espiritual. E aí, entendendo esse princípio ali histórico, agora o próprio Deus ele vai trazer aqui uma confrontação com o povo, que é o princípio teológico, com um meio que o próprio Deus usa. O próprio Deus aqui vai confrontar o povo sobre a sua impureza espiritual. E qual é o método que o próprio Deus usa e inspira Ageu? Por meio de perguntas. Perguntas que são retóricas. Perguntas retóricas, meus amados irmãos, elas não são perguntas que elas são feitas com um princípio de informação, de conhecimento. Mas é que já é sabido a resposta como meio de dizer, olha, se isto é o princípio do silogismo, né? Olha, se o homem é pecador, então, sendo o pastor Fábio homem, ele automaticamente é pecador. E Deus faz isso por meio de perguntas. Veja, nos versos 11 ao 13, Deus faz justamente esse ensino por meio de perguntas. Veja, no verso 11 a 13, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo, se alguém levar carne santa na aba da sua veste, e com ela tocar no pão, no guisado, no vinho, no azeite, ou em qualquer outro alimento, ficará este santificado?
Os sacerdotes responderam: não. Então perguntaram a Ageu: se alguém que se tiver tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar alguma destas coisas, ficarão ela imunda? Os sacerdotes responderam: ficará imunda. Então, neste diálogo aqui, Deus utiliza as leis do sistema mosaico. Nós lemos no momento de confissão de pecados, em Levítico capítulo 19, dos versos 11 ao 15, para trazer aqui, que é citado por Ageu, não é? Aqui quando ele pergunta, olha, por acaso, no verso 13, né? Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto, tocar alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Por que essa pergunta e por que essa resposta e por que a retórica? Porque o povo de Israel, eles sabiam que, de fato, se algo que é de fato imundo tocar em algo que esteja santificado, tornará aquilo ali imundo. Então Deus, ele primeiro nos mostra que a santidade, ela não é transferível. A carne santa, símbolo da consagração ao Senhor, não torna automaticamente os outros objetos santos. Mas, ao contrário, a contaminação, ela é facilmente transmitida. E é esse contraste que Ageu traz, que o contato com algo impuro espalha a impureza para outros elementos. E aí Deus está mostrando aqui justamente acerca de o serviço ao Senhor, o templo, a adoração a Deus, o culto, como deve ser feito, e ao mesmo tempo a motivação, porque os mais velhos, não é? Ali que voltaram do Egito, aliás da Babilônia, eles estavam ali tristes, estavam com aquela nostalgia doentia, e infectou todo o povo de Deus com a motivação errada, puxando para baixo, e todo o povo ali foi contaminado. E é por isso, e nesse ponto, que essa ilustração aponta para uma realidade espiritual do povo. Embora eles tenham se dedicado ali à construção do templo, as suas obras foram manchadas pelo pecado da negligência espiritual. Irmãos, um dos aspectos da prática que nós não levamos em consideração é a negligência espiritual. O como nós cuidamos da nossa alma, como nós cuidamos do nosso relacionamento com o Senhor, que tem que ser a prioridade. Como o próprio Deus resume os 10 mandamentos: amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E aqui ele vai dizer que a prioridade de toda a nossa vida é o Senhor. Como afirma Matthew Henry, uma obra externa para Deus não é aceita quando o coração permanece impuro. Pode ser feita 1000 obras para o Senhor, mas se o nosso coração não tiver buscado a pureza, buscado de fato fazer aquilo com a convicção, com a motivação, por meio da palavra de Deus revelada nas Escrituras, o Senhor, ele não aceita. E é por isso que o pecado e a contaminação espiritual do povo é chamado a atenção aqui pelo próprio Deus. E ele, mais uma vez, no verso 14, então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece é imundo. Então aqui o próprio Deus traz uma aplicação e uma lição para o povo, declarando que as obras das suas mãos, que ainda aparentemente fossem corretas, foram contaminadas por causa do pecado. Veja, então, são coisas que são corretas, mas elas podem ser contaminadas por causa da motivação. E um dos exemplos que nós podemos ver nas Escrituras, mais profundo para mim, é no ensinamento do Senhor Jesus Cristo quanto à oração. Veja, o Senhor ordena que nós devemos orar ao Senhor, mas Deus condena a oração dos fariseus. Deus diz: olha, eu não aceito a oração de vocês. Já imaginou isto? Deus dizendo que não aceita aquela oração. Por quê? Porque a motivação dos fariseus era ser visto pelos homens. Eles não viam a glória de Deus, e muito menos
o relacionamento com o Senhor, a intimidade com Deus. Veja, você é ouvido pelo próprio Deus, a santidade, a glória. Nós estamos diante do trono da graça quando estamos orando e o próprio Deus rejeitou a oração dos fariseus. E aqui é justamente, meus irmãos, o problema do povo de Deus em toda a sua história. O problema da formalidade religiosa. Deus está aqui condenando a formalidade vazia na dedicação e no serviço a Deus, no culto ao Senhor. Ageu aqui mostra que meras ações externas, como reconstruir o templo, não substituem um coração puro e consagrado a Deus. Nunca substituirá. Deus exige santidade interior e uma obediência sincera. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, se você quiser abrir e acompanhar o texto, que eu lerei aqui, que o próprio Deus o fala por meio do seu servo, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quando Deus, por meio de Samuel, exortou ali Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O contexto em que Deus aqui registra esse texto, por meio do seu servo, é quando Saul, ele precipitado, ele deveria esperar Samuel, ele não era ordenado para sacrificar, ele vai e sacrifica a Deus ali, e Samuel chega momentos depois. Ele fez algo que era glorioso, que a ordenança de Deus, nós adorarmos ao Senhor, sacrificarmos a Deus. No entanto, tem que ser da forma como Deus exige e ordena na sua palavra. É justamente o que ele diz aqui. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Deus não quer uma adoração apenas externa. Deus requer aquilo que é ordenado por sua palavra. Irmãos, e aqui tem o princípio da gravidade da contaminação espiritual. E Ageu enfatiza que o pecado é como uma doença contagiosa que corrompe tudo ao seu redor. E a desobediência de Israel contaminou tanto o entusiasmo quanto as ações. Ageu quer frisar isso aqui. Deus quer falar isso aqui ao povo de Israel. E o que é que Deus coloca aqui para o povo? Ele diz que a santidade é um requisito na relação pactual com Deus. No nosso relacionamento pactual com o Senhor, na aliança que fizemos com o Senhor, a partir do momento que nós entramos numa aliança pactual com o Senhor, nós dizemos: Senhor, Tu és o nosso Deus. E Deus respondeu: Tu és o meu povo. E a mensagem de Ageu aqui ressalta uma verdade teológica profunda, fundamental. A santidade é o requisito para a acessibilidade diante de Deus. Lembra quando o próprio Adão, ele pecou contra o Senhor, e Deus chegou e disse: Adão, aonde estás? Ele disse: é porque eu comi do fruto, tive medo e me escondi. E a consequência foi justamente Deus dizer: olha, eu os expulsei da minha presença. Eu coloquei anjos com espada ali para que você não tivesse essa acessibilidade diante de mim. Eu sou santo, e é necessário que aquele que se apresenta diante de mim esteja em santidade. E Deus, irmãos, nos fala que, aliás, por meio de sua palavra, que a santidade é um atributo central de Deus. Em Levítico capítulo 19, versículo 2, o Senhor ordena, veja,
o que Deus ordena na sua palavra em Levítico capítulo 19, versículo 2, aonde no texto que nós lemos acerca da santidade ao Senhor, do que é as coisas de fato puras, aquilo que pode ser contaminado. E no capítulo 19, versículo 2 de Levítico, o Senhor ordena: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O povo irmão de Israel, como nação pactual, foi chamada a refletir essa santidade em sua motivação e em seu culto, adoração, serviço ao Senhor. O serviço ao Senhor, irmãos, como servos do templo, como vamos ver esse princípio, nós somos servos do templo, nós servimos ao Senhor na adoração, no culto. E geralmente as pessoas acham que quem trabalha eu quero aqui que você entenda o significado do que significa servo do templo. As pessoas geralmente pensam e imaginam que quem trabalha no culto é apenas aquele que dirige a liturgia, ou o pastor, ou aquele que canta. Não. Todos nós servimos e trabalhamos ao Senhor. O culto é um serviço santo a Deus, porque ativamente nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus quando ela é lida. É um ato ativo, a voz ativa, nós ouvimos a palavra de Deus. Nós, ao mesmo tempo, cantamos ao Senhor. Nós, de fato, ouvimos a pregação da palavra, e isso é um serviço santo. Todos nós participamos. A ceia do Senhor, nós participamos ativamente, como Cristo ativamente ali na cruz do Calvário, e todo o seu ministério ali também, nós somos participantes. Então Deus, Ele nos chama aqui a que o serviço ao Senhor seja realizado com mãos puras e corações íntegros, porque a santidade deve permear tanto a adoração quanto a motivação, pois Deus não aceita obras manchadas pelo pecado. E no Novo Testamento, Paulo reforça isso ao declarar que os crentes devem apresentar seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. E nós perguntamos: mas como nós podemos ser santos e aceitáveis diante de Deus? Como podemos estar na presença do Senhor? Eu quero dizer, meus irmãos, que a solução para a nossa impureza espiritual nós podemos encontrar apenas em Cristo. Apenas em Cristo temos a única solução para o problema do pecado e da impureza espiritual. Cristo é de fato essa única opção. Primeiro, por Ele ser a fonte da santidade. A santidade que Deus exige não pode ser alcançada por um esforço humano, por boas obras, por melhor que as pessoas tenham uma vida moral e ética na sua vida cotidiana, mas sem Cristo nada do que podemos fazer pode ser aceito diante de Deus. E Ele, como o Cordeiro Imaculado, purifica seu povo de toda impureza. E isso eu quero mostrar a você biblicamente em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Pedro, ele traz a nós, ele quer que isso salte aos olhos. A nossa santidade não é propriamente nossa, mas nós temos a fonte em Cristo, unicamente em Cristo. Veja o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então
o próprio Pedro diz que a santificação em nós, ela é feita pelo sangue do Cordeiro, aonde o sangue de Cristo foi aspergido sobre nós, e fomos feitos mais alvos do que a neve. Mesmo que as nossas ações estejam como o carmesim, encarnado como o carmesim, ficarão mais puros, mais alvos do que a neve, porque somente em Cristo, por isso que Ele é a fonte da nossa santificação, da nossa santidade. E Cristo, meus irmãos, aqui tem que ser apontado como o purificador do templo. Assim como Ageu chamou o povo a se purificar, Cristo purifica o templo espiritual, que é a igreja do Senhor. E Paulo traz isso lá em Efésios capítulo 5, versículos 25 e 27. Eu peço que você mais uma vez, por favor, abra a sua Bíblia, para que nós entendamos como o próprio Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versos 25 a 27, Paulo traz justamente essa ideia, como Cristo ele purifica a igreja, como ele faz isso em nós. Veja, Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Que ele diz assim, melhor, deixa eu ler a partir do verso 23 para que os irmãos entendam aqui. Porque, assim, o contexto. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo a salvação do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam também em tudo submissas ao seu marido. Agora veja como Cristo aqui, ele santifica a igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso que aqui, meus irmãos, Cristo santifica e purifica a igreja do Senhor. Esse princípio de que o casamento ele aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja, mostra aqui que Cristo ele purifica a igreja e ele vai apresentar esta igreja sem mácula nem ruga, porém santa, sem defeito. Por mais que as pessoas olhem para a igreja do princípio de que a igreja tem suas dificuldades, sua falha, que é o princípio da igreja visível, o Senhor ele santificará a igreja invisível, os eleitos, o povo de Deus, aqueles que vivem para a santificação, para o serviço santo. Aqui ele nos mostra que pela fé nele mesmos, os crentes são declarados santos e capacitados a viver em santidade. Por isso a santidade tem como base e origem o próprio Cristo. E quais são, de fato, os princípios que nós podemos trazer aqui para a prática? Entendendo esse princípio glorioso do nosso relacionamento com o noivo, o cabeça, que é Cristo. Assim como Deus exige a pureza do povo, a igreja de Cristo deve buscar a santidade antes de o servir. Obras externas sem um coração consagrado são inaceitáveis diante de Deus. Porém, devemos considerar, irmãos, que o pecado corrompe não apenas nosso relacionamento com Deus, mas também as nossas ações, as nossas obras, o nosso culto ao Senhor. A igreja deve vigiar para que suas obras sejam feitas com pureza, com sinceridade, pela palavra. E Cristo é a única esperança para a purificação espiritual. Sem Cristo, você não pode apresentar um culto que seja aceitável diante de Deus. Você necessita ir a Cristo. A santificação, irmãos, é uma ação que deve ser buscada continuamente pela aplicação dos méritos de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Por isso a igreja deve se afastar da formalidade vazia. É isso que nos resume esse primeiro ponto. A
santidade no servir. Nós devemos oferecer um serviço, um entusiasmo correto que reflitam a santidade e uma devoção genuína. Por isso, dos versos aqui em Ageu, dos versos 10 ao 14, o próprio Deus vai tratar aqui o princípio da santidade ao Senhor. E o segundo ponto, ou os versos 15 ao 19, o próprio Deus nos traz a reflexão, o arrependimento e a promessa e a bênção em Ageu. A promessa da bênção em Ageu. Isso, a reflexão, o arrependimento e as promessas de bênçãos para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Então, aqui nos versos 15 a 19, o Senhor chama o povo mais uma vez a refletir sobre as circunstâncias passadas e a relação direta entre suas atitudes espirituais e a condição de suas vidas seculares. Ou seja, o nosso culto, ele deve ter um desdobramento, uma influência nas nossas vidas durante toda a semana. Observar o dia do Senhor, a adoração ao Senhor, não se resume apenas no primeiro dia da semana. Tem que refletir toda a nossa vida. Então, a escassez que eles experimentavam era consequência da negligência para com a obra de Deus, mas eles, mesmo diante dessas circunstâncias, Deus os chama para refletir sobre as suas ações, mas por sua graça, por sua bondade, como pastor supremo, como Pai bondoso, Ele nos traz e nos oferece aqui bênçãos para nós. Ele promete nos abençoar o povo de Israel a partir do momento que eles priorizam o seu serviço ao Senhor, aonde eles começam ali a reconstrução do templo e consequentemente a glória de Deus, e não o templo em si, mas a glória de Deus, a presença de Deus, a sua presença é benigna ali no templo ao Senhor. E veja, irmãos, esse texto é um chamado ao arrependimento, à reflexão espiritual e à confiança na graça soberana de Deus. Deus nos chama para isto. A mensagem nesses versos aqui, do 15 a 19, é clara. Deus disciplina o seu povo para trazê-lo de volta à fidelidade. E quando há obediência genuína, Ele restaura e derrama bênçãos sobre a vida do povo de Deus. Veja como Ageu expõe e coloca isso para nós. Primeiro, um convite à consideração. Mais uma vez, o próprio Deus chama o povo a uma reflexão, um autoexame. Veja o verso 15 que diz assim: agora, pois, considerei tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Veja que o termo considerar aqui é repetido várias vezes. Deus diz: considerai, façam um autoexame. É justamente o que essa palavra significa. Ponderar, refletir profundamente, avaliar a realidade à luz da vontade de Deus e não a partir do nosso próprio ponto de vista, das nossas daquilo que nós pensamos, achamos. Deus diz: olha, eu quero que vocês olhem a partir do meu prisma, da minha condição, da minha vontade. E Ageu exorta o povo a meditar sobre as condições antes e após. Faça essa reflexão. O povo, ele estava buscando essa prosperidade material enquanto negligenciava a obra do Senhor. E as consequências foram claras. Quais foram as consequências? Frustração, esterilidade e escassez. É isso que estava acontecendo. No verso 16 mostra a frustração da colheita. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Então, a colheita deficiente e os resultados frustrados eram apenas evidências do juízo providencial de Deus.
O próprio Deus afirma isso. O povo esperava abundância, mas encontrava apenas metade do esperado. Os seus investimentos não tinham resultado. E Deus, irmãos, pode facilmente retirar o fruto do trabalho humano para ensinar ao homem que sem ele nada prospera. Sem ele nada o homem pode fazer. E é isso, meus irmãos, quando nós porque devemos dar prioridade à motivação de servir ao Senhor. Porque sem ele nada podemos fazer. E o juízo, irmãos, de Deus, ele é um meio de correção para o povo de Deus, um meio de disciplina. Veja, no verso 17 que ele diz assim: eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. A escassez e os prejuízos agrícolas não eram apenas meras coincidências, e sim um ato soberano de Deus para chamar o povo ao arrependimento. As queimaduras, a ferrugem, a saraiva era manifestação da natureza, a qual Deus ele dirige e governa. Está no controle e no governo de Deus a natureza, a plantação, a chuva, tudo isso. E Deus usou isso como juízo divino. E sabiamente, João Calvino, ao comentar esse texto, o comentário de Ageu, ele diz o seguinte: Deus usa as aflições como chicote para corrigir seu povo. Se não obedecem à palavra em os levar ao arrependimento, ele fala através da sua providência, pois o propósito da disciplina é trazê-los de volta à obediência. Então Deus, ele disciplina o seu povo, ele usa os meios naturais como chicote para trazer o povo à obediência, à submissão ao Senhor. Então o ponto crucial aqui é que mesmo diante do juízo, o povo não voltou ao Senhor. Deus, veja, eles estavam lá na Babilônia, estavam no mundo, estavam num governo hostil, numa terra estranha. O Salmo 137 retrata muito bem isso. O povo, eles estavam lá e eles pediam que cantassem canções alegres. Mas ele diz: como eu cantarei canções alegres? Se eu de Sião me esquecer, que a minha língua se apegue ao meu paladar e minha mão direita resseque, isso não tem como acontecer. E isso, meus irmãos, revela a dureza do coração humano e a necessidade de uma intervenção graciosa de Deus para produzir um verdadeiro arrependimento. E como é que Deus mostra isso? Deus mostra isso com a nova realidade e a promessa da bênção. Deus diz, olha, veja, os versos 18 e 19, um chamado à reflexão no tempo presente, primeiramente o versículo 18, quando diz o seguinte: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Então Deus mais uma vez chama o povo a considerar, a refletir, a fazer um autoexame. Veja, mas ele coloca algo pontual: o dia, o momento, o tempo presente, o hoje. Ele diz o dia em que se fundou o templo do Senhor. E aqui esse fundou o templo do Senhor marca uma nova fase para o povo de Deus. Marca o momento, a fase em que o povo retornou à obra do templo em obediência à palavra do Senhor. Eles ouviram e disseram: não tem outra forma, eu vou me submeter ao Senhor. E Deus, em sua graça, promete mudar as circunstâncias. Este dia, irmãos, simboliza o início da restauração espiritual e material do povo. É um momento em que toda a vida agora tem uma mudança e toma um novo sentido, porque o povo de Israel, eles não vão apenas estar olhando ou se apegando no templo, na suntuosidade do templo, no ouro. Não.
Eles dizem, primeiro, a glória do Senhor estará presente no templo, ali estaremos presentes no tempo eterno, na presença do Senhor. Da mesma forma como Adão esteve, nós estaremos na presença do Senhor. Da mesma forma, quando Salomão, ele realmente fundou o templo, ele inaugurou o templo, que a glória do Senhor desceu, a arca foi levada para o templo, nós estaremos com o Senhor. E Deus, meus irmãos, está mais pronto a abençoar do que a punir, porque quando o povo se volta para Ele em obediência, sua graça flui abundantemente, trazendo restauração e bênção. Mas é necessário que nós entendamos a mente do povo de Israel. Qual é o significado de templo? Porque Deus aqui chama tanta atenção para a reconstrução do templo. O que significa a reconstrução do templo? É necessário nós entendermos a organicidade das Escrituras. Ou seja, o que significa organicidade? Deus, ele escreveu a sua palavra por vários homens em diferentes tempos, mas ela não se contradiz, ela é única, ela é perfeita e tem um pensamento, uma coesão do início ao fim. Veja, meus irmãos, aqui é um princípio da teologia bíblica, a progressividade da revelação das Escrituras, e especificamente aqui com relação ao templo. E isso se faz necessário para compreender a função e o significado do templo para o povo de Israel. Então, desde os primeiros registros do Éden, passando pelo tabernáculo mosaico até o templo construído por Salomão, nós vemos Deus gradualmente revelando a centralidade da sua presença no meio do seu povo. É isso que eles entendiam. Deus no meio do seu povo. E em Ageu, especificamente, no contexto pós-exílico, o templo agora se torna um símbolo de renovação da esperança e uma antecipação escatológica. Porque, vamos entender agora desde o princípio. Deus, no capítulo 2 de Gênesis, registra a criação do homem. E Deus coloca Adão e Eva no centro, no paraíso, ali no Éden. E ele diz ali por meio de Moisés que todo dia, na viração do dia, o Senhor vinha ter com Adão. Era diária, constante, adoração, relacionamento, quando Adão ali estava ainda sem pecado. O estado de Adão ainda quando sem pecado. Adorar a Deus, conversar com Deus ali de forma gloriosa. E logo após, no período mosaico, o tabernáculo foi um lugar de habitação divina. Como está registrado nos capítulos 25 a 40 de Êxodo, que no reinado de Salomão teve um avanço significativo primordial. Em 1 Reis, capítulo 8, é registrado ali a fundação do templo, a inauguração do templo, mostrando que Deus desejava de fato estabelecer sua presença em seu meio de forma fixa, ali em Canaã. E essa progressão, irmãos, ilustra o princípio central de que Deus progressivamente revela suas intenções de habitar permanentemente com o seu povo, culminando em Cristo como verdadeiro templo e sendo concluída no capítulo 21 de Apocalipse, como nós lemos aqui no início do culto, como a chamada à adoração, aonde será restaurada todas as coisas, mas principalmente o nosso relacionamento com o Senhor. E aqui o livro de Ageu situa-se no contexto do retorno do exílio babilônico, onde a reconstrução do templo é de fato ordenada. E é isso que Deus quer trazer para o seu povo. Então, Ageu aqui diverte o seu povo sobre a negligência em reconstruir o templo do Senhor, a casa de Deus. Por quê? Porque eles estavam negligenciando, rejeitando a presença de Deus no meio do seu povo.
destacando assim a importância teológica do templo como adoração, o centro da adoração e lugar da manifestação da glória divina. Por isso que no capítulo 2, versículo 9, o próprio Ageu vai dizer que a glória da segunda casa, do segundo templo, será maior do que o da primeira. E aqui conecta-se com o progresso da revelação, é um ponto central. E aponta para uma realização futura, não apenas no contexto histórico, mas em Cristo e na Nova Jerusalém. Então, Deus, irmãos, aqui mostra em Ageu o reino de Deus. O princípio de que o templo é um tipo de algo maior. Ele prevê que a era em Deus abalará, um momento abalará os céus e a terra. Capítulo 2, versículos 6 e 7. E essa linguagem, irmãos, ecoa ao juízo final e à renovação cósmica. Esta progressividade, irmãos, não apenas reafirma o papel do templo como local de culto, mas amplia o significado do reino eterno de Deus. E o Novo Testamento mostra que com Cristo a progressividade, a organicidade das Escrituras é vista de forma muito clara. A perfeição, a unidade, a inerrância, a suficiência das Escrituras encontra a sua plenitude em Cristo, onde ele declara que ele mesmo é o templo. Em João capítulo 2, versículos 19 ao 21, eu peço que por favor você possa abrir o texto em João capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19 a 21, ao ouvir as próprias palavras de Cristo. João capítulo 2, versículo 19 ao 21, que diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então aqui o próprio Cristo diz que esse templo, a glória do templo, se referia ao próprio Cristo. O templo físico agora, meus irmãos, no Novo Testamento, ele agora perde sua centralidade no que é físico. Mas ele aponta aqui para uma realidade espiritual na Nova Aliança, onde a própria igreja, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, ele habita no meio do seu povo, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando ele diz: não sabeis que vós sois santuário do Espírito Santo e que ele habita no meio de vós? Então o ápice da revelação aqui é a habitação de Deus com o seu povo. Onde estamos? Mas a concretização será quando na nova criação, aonde céus e terra se encontrarão. Então, onde todas as coisas serão feitas novas, onde não haverá mais necessidade de templo físico, nós estaremos perpetuamente com o Senhor. E eu os convido mais uma vez a abrirem suas Bíblias, sendo que desta vez em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 22 especificamente, quando aqui, meus irmãos, João ele traz a visão da glória futura, quando Cristo voltar e a sua igreja estiver perante a sua presença. Veja que diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Veja, meus irmãos, nós estaremos perante a presença do Senhor, não precisará mais de templo físico. Veja, no Israel era um local específico. Em Cristo, a sua presença. Agora nós
quando nos reunimos, pode ser aqui, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser onde estiver a igreja do Senhor, onde se reúne, Ele se faz presente em seu meio. E por isso que o início do culto é uma oração de invocação. Nós temos a certeza de que Deus está aqui, meus amados. E por isso a reverência, o temor, a motivação daquele Deus que sonda corações, que tudo sabe, de tudo vê. A forma como devemos adorar o Senhor e aponta para uma glória escatológica extraordinária, aonde é o cume da progressividade da revelação sobre o templo, o tabernáculo, o templo pós-exílico, e finalmente Cristo ali na Nova Jerusalém revela o plano divino para o seu povo, aonde ele vai estar fisicamente, onde conheceremos como não somos conhecidos, estaremos na sua presença. Por isso que Ageu, ele desempenha um papel crucial neste panorama, ligando aqui a reconstrução do templo a uma promessa gloriosa, futura, maior, um testemunho da revelação contínua e progressiva de Deus, a perfeição da palavra de Deus, como devemos adorar o Senhor. E ele conclui nos trazendo uma gloriosa promessa, a bênção futura. Por isso que os nossos olhos não devem estar presentes aqui no que possuímos, no que somos, mas aonde estaremos. Veja o versículo 19, quando ele diz assim: já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. Entendendo esse significado do templo, essa progressividade, a organicidade das Escrituras, a promessa do Senhor, nós devemos entender que mesmo naquele momento o povo não pudesse ver os resultados imediatos de sua obediência, que não havia nada no celeiro. Deus promete que desde esse dia abençoaria o seu povo. E essa promessa, irmãos, reflete a fidelidade da aliança de Deus com o seu povo. Deus, apesar de sermos infiéis, Ele permanece fiel ao seu povo. E o mais extraordinário que deve mudar as nossas motivações e apontar para a eternidade. Nós temos o coração no céu, que a bênção futura não depende dos méritos humanos, mas é somente dependendo da bondade de Deus. E por isso, irmãos, temos que responder à obediência e ao arrependimento com o coração puro, sincero, com as motivações corretas. Então aqui, meus irmãos, nós podemos concluir dizendo que Ageu nos chama à necessidade de reflexão espiritual das nossas vidas, aplicação para nós, para a igreja dos nossos dias. É para nós considerarmos de fato as nossas vidas hoje, a fazermos um autoexame constante das nossas vidas. Nós devemos refletir sobre as áreas em que estamos em negligência com a obra de Deus, se estamos em negligência com o Senhor, e as consequências dessa desobediência em nossa vida espiritual. Reflexão. E aqui, irmãos, há uma conexão entre a obediência e a bênção, entre, de fato, a desobediência e o afastamento de Deus. Lá no Éden, quando Adão desobedeceu ao Senhor, ele o afastou de sua presença. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nós devemos ver, além disto, que embora as bênçãos materiais não sejam garantidas em todas as circunstâncias, a Bíblia ensina que a obediência ao Senhor conduz à bênção. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 a 14.
Os irmãos depois vai ler, vai meditar, dizendo o que leva à obediência a Deus. Veja, não é a salvação, é a obediência ao Senhor depois que entramos numa aliança com o Senhor. E qual a bênção maior de tudo isto? É o favor espiritual de Deus para com o seu povo. O gozo eterno, a satisfação, o sentido da vida. Veja, volte por favor a Ageu, lá, o livro do profeta Ageu, onde o povo estava numa situação em que nada para eles fazia sentido. Ageu capítulo 1. Quando ele começa aí no verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós correi para a sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que produz a terra, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o seu trabalho. Então veja que aqui eles, no versículo 6, eles comiam, mas não chegavam a fartar. Eles se vestiam, mas não se aqueciam. E os seus investimentos não traziam ali resultados, ou seja, havia uma insatisfação, não havia resultado, dizendo: tudo isso aqui é muito passageiro. E Ageu está apontando: coloque o seu coração naquilo que é eterno, a presença do Senhor, a glória do Senhor. Então, mesmo quando os resultados não são imediatos, o povo de Deus deve confiar na sua promessa, volta à obediência à sua palavra, recomeçar ali e ouvir o que Deus promete no finalzinho do capítulo, do versículo 19, no capítulo 2. Desde este dia vos abençoarei. E Deus aqui, meus irmãos, não traz um resultado imediato para que nós confiemos nas suas promessas. E as suas promessas devem nos motivar a perseverar em sua obra e fazer a sua vontade. E a nossa vida, de fato, deve glorificar o Senhor. Então priorize a obra do Senhor, o que é relacionado ao Senhor. E veja a disciplina como uma forma graciosa do próprio Deus. Confie na fidelidade de Deus, mesmo que isso traga consequências na nossa vida. Mesmo que tenhamos prejuízos, que percamos amigos, familiares, mas honre ao Senhor, seja fiel ao Senhor, porque a graça de Deus é o fundamento de todas essas coisas. As bênçãos de Deus são fruto da sua graça soberana. Isso deve gerar gratidão e humildade em nosso coração, e ver que Deus condescendeu, veio até nós, nos amou com amor eterno. O cuidado de Deus para com cada um de nós, em todos os momentos, em toda a nossa vida. Então, meus irmãos, Ageu, capítulo 2, versos do 15 ao 19, chama o povo de Deus a refletir sobre as suas circunstâncias passadas e o reconhecer na sua ação providencial em meio à escassez, onde somos exortados a considerar as prioridades e a resposta que damos a Deus e a obediência. Deus promete vos abençoar desde agora, onde você ouviu a palavra do Senhor.
Então esse texto destaca de fato a obediência, a santidade, e a santidade são frutos da graça divina. Mas mesmo assim, nós podemos ver o cuidado de Deus para conosco. Onde o próprio Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Você tem percebido esse cuidado de Deus? Você tem visto como você tem servido ao Senhor, ao culto, como você se prepara para vir, para estar na presença do Senhor um dia antes? O horário, a postura, a motivação, como nós nos colocamos diante de Deus. Então, a obra do Senhor como prioridade espiritual e prática do povo de Deus é uma máxima para nós hoje. Que o Senhor nos abençoe e a Ele seja dada toda a glória, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Cristo Jesus.